E vou começar. Você está conseguindo ver o slide? Bom, tá. Eu vou. Como é que faz aqui mesmo? Ah, Apresentação. Isso, tá. Vou botar grande aqui. Bom, então, para começar, eu vou falar um pouquinho do que é economia industrial, né? É, Vocês tiveram micro um, micro 2 e ensinou bastante do arcabouço neoclássico. A gente viu monopólio, a gente viu oligopólio, a gente viu concorrência monopolística, a gente viu concorrência perfeita. Só um segundo que não tá carregando aqui. Pronto, pronto. Não, começo. Tô carregando o slide aqui. Bom, e aí a gente viu tudo isso em micro, né? E aí você chega em economia industrial. Quando começou a se estudar economia industrial, a questão era justamente tentar explicar aquilo que a micro tradicional não estava conseguindo explicar, né? É isso porque a micro tradicional ela tem uma ênfase muito grande na competição perfeita e na ideia de que existem deseconomias de escala e não economias de escala. E essas deseconomias de escala interna e externas elas vão levar a indústria, né, o mercado e tudo mais a ser muito concorrencial, né, a ter várias pequenas empresas competindo, cada uma sem poder de mercado, cada uma sem poder influenciar os preços, né, tudo que a gente já viu em micro. Agora carregou, eu acho. Enfim, tudo que a gente viu em micro, né, de competição perfeita, de que cada empresa não tem poder suficiente para afetar o preço de mercado e, portanto, existe uma competição perfeita e o preço é igual ao custo marginal. E tudo aquilo, né? Chegou-se à constatação de que os mercados reais, né, na vida real, não eram nada próximo à competição perfeita, né? Na verdade, é, o que existe é uma competição imperfeita. E justamente nessa época que começa a estudar economia industrial, é a época dos oligopólios como caso geral. Da grande indústria, né? E das economias de escala, em vez de deseconomias, como previam os neoclássicos. Então, as economias de escala, elas fazem com que uma grande indústria competa de uma forma desigual, que ela vai competir de uma forma desigual com uma empresa menor. Então, no geral, as grandes empresas vão acabar ganhando e isso vai acabar formando oligopólios. Foi isso que foi constatado empiricamente. E aí, para falar disso, a gente tem que falar de poder de mercado, né? Então, tipo, as questões fundamentais são se existe poder de mercado, como as firmas adquirem, como elas mantêm poder de mercado, quais são as implicações disso, quais são o que as interações estratégicas fazem em um contexto com poder de mercado e qual é o papel das políticas públicas. É, Nesse cenário, o que as políticas públicas podem fazer para melhorar ou piorar a organização industrial. Então se abandona o foco em competição perfeita e se volta para as falhas de mercado, né? Para a competição imperfeita. Já que os mercados oligopolizados eles são a regra e não a exceção. É,
Bom, e aí a gente chega no objeto do estudo da organização industrial, né? É, se estudam fatores que determinam as diferentes estruturas industriais ao longo do tempo. Opa, acho que entrou alguém aqui. Entrou alguém, tá. Só um minuto. Oi, Gabriel. É, acho que você tá ouvindo bem, né? Vou continuar aqui a introdução que eu tava fazendo. Vocês estão ouvindo bem, né? Tá tudo certo. É... Bom, estudando economia industrial, a gente vai chegar em algumas questões, como, por exemplo, como se define mercado ou como se define indústria. O que significa o poder de mercado, né? O que eu já tinha falado. Qual é o contexto dos oligopólios, quais são as possíveis estratégias, o que é diferenciação de produto, pode ser diferenciação vertical, diferenciação horizontal, as questões que a gente viu de discriminação de preço de primeiro, segundo e terceiro grau, que a gente viu em micro 2, também é importante. Como a nova entrada de firmas no setor afeta o ambiente competitivo, afeta a estrutura. Qual é o papel da política industrial e o que é economia industrial, né? Aí uma definição que eu gostei aqui foi que a economia industrial é a análise dos mercados imperfeitamente competitivos. Que é justamente isso que eu já falei, né? Isso foi estudado num contexto dos oligopólios e tentar explicar as falhas de mercado e tudo mais. Sair da competição perfeita e se voltar para a imperfeição. Aí, vamos lá. Bom, aí a gente chega aos conceitos de indústria e de mercado. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando muito mais de oferta, né? Quais são as firmas, quais são as empresas que estão em certo setor, né? Que é uma indústria, né? É um grupo de empresas voltadas para a formação de mercadorias que são substitutas próximas entre si. Ou seja, manteiga e margarina são substitutos próximos entre si, então elas fazem parte da mesma indústria, digamos assim. Ou não necessariamente, né? Você poderia fazer um recorte mais fechado, dizer que manteiga e margarina são diferentes, não são substitutos tão próximos assim. Isso tudo é questão de como você delimita o mercado, né? Existe uma subjetividade em como se vai delimitar um mercado ou uma indústria. Existem vários fatores que a gente vai ver aqui de como delimitar, né? Agora, a questão da indústria, você fala de produtos da mesma base produtiva, porque, por exemplo, o aço e o ferro podem ser produzidos com equipamentos parecidos ou os mesmos equipamentos. Então, isso vai ajudar você a agrupar esses produtos diferentes em uma mesma indústria, né? Porque do lado da oferta você está vendo qual produto que você pode fazer em substituição a outro. Do lado da demanda você está vendo que os consumidores acreditam que é um produto substituto de um, por exemplo, a manteiga e a margarina, como eu disse. Se os consumidores acreditam que elas são substitutos entre si, então elas fazem parte do mesmo mercado. E aí a gente chega na questão de como delimitar, né? Delimitar um mercado, ou uma indústria, um setor. E aí você tem recortes geográficos, o mercado de São Paulo, o mercado do Rio de Janeiro, recortes temporais, o mercado do século XIX, o mercado do século XX, ou o mercado atual. Questão de diferenciação de produtos. Como eu estava falando,
Será que a margarina é tão diferente assim da manteiga que ela vai ser um novo mercado, né? Qual é o nível de diferenciação que você tem que ter para você estar falando de um mesmo mercado ou de um mercado diferente? Se uma firma vai e ela faz uma inovação e essa inovação diferencia o produto dela, será que ela está criando um novo mercado ou ela só está gerando uma diferença de marca para o mesmo produto? A base de dados e estatísticas, quais estatísticas você vai usar, né? É muito importante. Qual a fonte das estatísticas que você vai usar também é muito importante. E isso tudo leva em conta critérios subjetivos que você vai escolher, critérios meio arbitrários, né? De certa forma. E a diversificação das empresas também é outra dificuldade, né? Porque como é que você vai falar que a empresa é de um setor se ela está em diversos setores, né? Aí você pode falar que ela tem um setor principal. Aí para falar qual é o setor principal dessa empresa, você vai ver de onde vem a receita. Se mais de 50% da receita vem de um setor, então se fala que ela é principalmente daquele setor, por exemplo. Só um exemplo. E aí a gente chega na questão do mercado relevante, né? Que é outro problema empírico. E o que a gente leva em conta, né? É substituibilidade do lado da demanda e da oferta. Por exemplo, do lado da oferta, manteiga e margarina são substitutas, né? Agora, do lado da oferta, pode ser ferro e aço, por exemplo, porque uma mesma empresa consegue produzir ferro e aço com os mesmos equipamentos, por exemplo. O mercado relevante vai levar em conta também os concorrentes e o market share, que é muito importante. A questão do market share a gente vai levar muito em conta aqui em economia industrial. É um dado muito importante. Até para a gente saber qual é a maior empresa de um setor, por exemplo. E aí, o que eu tinha falado antes, como classificar a empresa, né? De onde vem a receita de vendas. Se a receita de vendas vem mais de um setor, a gente vai classificar aquela empresa como sendo daquele setor, por exemplo. Mas isso é um reducionismo, de certa forma, né? É só para a gente classificar melhor. E aí, quando você tem o produto mais o recorte geográfico, você tem o mercado relevante. E, e aí tem vários tipos de classificação, né? No Brasil é CNAE 2, na Espanha é CNAE, nos Estados Unidos é NAICS. Enfim, essas letrinhas, né, que servem pra gente classificar um sistema de classificação, né? No Brasil quem faz a CNAE, por exemplo, é o IBGE, que o IBGE é a maior fonte de dados estatísticos que a gente tem no Brasil, né? E aí a gente vai chegar em três recortes, né? Que é empresa, unidade local e estabelecimento. O mais importante, claramente, é a empresa. Assim, no geral, a gente vai trabalhar com empresa, tá? Unidade local e estabelecimento são os recortes meio que não tem tanta relevância assim. Mas empresa, todo mundo sabe o que é. Unidade local é um espaço, é um recorte geográfico, uma área contínua, no que uma ou mais atividades econômicas são desenvolvidas. Ou seja, pode ser a planta de uma empresa em determinado lugar e lá são produzidas diferentes atividades econômicas. Essa é uma unidade local, né? Uma planta de uma empresa, por exemplo. E já o estabelecimento é a empresa ou parte dela que realiza de forma independente um único tipo de atividade econômica. Ou seja, diferente da unidade local, que pode ser uma ou mais atividades econômicas, o estabelecimento ele tem um recorte de ser um tipo de atividade econômica. Um tipo de atividade econômica em uma localização. A unidade local é uma localização que pode ter mais atividades econômicas. O estabelecimento só tem uma. Enfim.
A gente vai chegar agora no paradigma ECD, né? O que é o paradigma ECD? Paradigma ECD é um modelo que serve para analisar a economia industrial. Esse modelo foi primeiramente criado pelos estruturalistas, né? O Edward Mason, Bain, Silas Labine. Enfim, é interessante ver como eles criaram isso e tal, mas enfim, a paradigma estrutura, conduta, desempenho, ela começou de uma forma e ela foi evoluindo, tá? Não é um paradigma que é o mesmo desde Mason, Silas Labine e Bain, não. É algo que evoluiu com o tempo. E basicamente o desempenho é decorrência da conduta que é determinado pela estrutura. Nessa época, se acreditava em uma determinação única, né? Uma linha reta. Estrutura determina conduta, que determina desempenho. Ou seja, no final das contas, a conduta pouco importa. O que importa é a estrutura, que vem primeiro. Por isso que é uma visão estruturalista, né? Então, a visão estruturalista, ela é estruturalista porque ela diz que a estrutura define a conduta e a conduta define o desempenho. Ou seja, no final das contas, a estrutura define o desempenho. Mas a gente vai ver que não ficou nesse modelo estanque, né? Que isso foi modificado. Enfim, desempenho é como é o que diz, né? Como a empresa desempenha, ou seja, por exemplo, rentabilidade e competitividade, né? Quanto ela está lucrando, por exemplo. A estrutura tem a ver com se é monopólio, se é oligopólio, se é competição perfeita. Isso é a estrutura. É a concentração do mercado. E as barreiras à entrada vão ter tudo a ver com isso, né? Porque se você cria muitas barreiras à entrada, você vai acabar criando um monopólio, por exemplo. E a conduta é as estratégias da empresa, né? Pesquisa e desenvolvimento, propaganda, tudo isso. A estrutura é afetada por condições de mercado, pela oferta e pela demanda, que são tidas como exógenas, tá? Esse é o modelo básico da SCD inicial. É, a estrutura são fatores que determinam a intensidade da competição, ou seja, número de compradores e de vendedores, né? Se vai ter um monopsônio ou um monopólio. É, enfim, isso é fácil de entender. Agora, o paradigma ECD é muito importante, né? É a parte principal da matéria. E a perspectiva original diz que tem uma relação linear, unidirecional, estrutura para conduta, para performance ou desempenho. Ou seja, nessa tradição as condutas não importam, praticamente. A estrutura determina diretamente o desempenho. Mas esse paradigma SD inicial, ele é bem limitado, né? Ele é bem limitado. Ele é reducionista no papel das estratégias, considera apenas estratégia de preço, sendo que a gente pode ter uma estratégia, por exemplo, de diferenciação, de inovação, e isso não é levado em conta, ou uma estratégia até de contratos, né? De conluio, por exemplo. Coisa que a gente viu em Micro 2, né? Ela também leva a firma como agente individual e não uma entidade coletiva. Ou seja, como a firma é agente individual, a maximização do lucro é a sua única motivação. É como se a firma fosse uma pessoa que está tentando maximizar o lucro. Sendo que, por exemplo, a economia comportamental vai chegar à conclusão de que, na verdade, a firma é uma entidade coletiva com interesses diferentes e muitas vezes interesses conflituosos, né? Às vezes o interesse do gerente não é necessariamente maximizar o lucro, mas maximizar a carreira dele, por exemplo.
E aí o funcionário do gerente ele vai ter outros objetivos, assim, que não tem a ver necessariamente com a maximização de lucro da empresa. Esses objetivos podem até ser conflitantes, né? Os objetivos do gestor e do funcionário, por exemplo. A cooperação com o contratual não é levada em conta, foi o que eu falei, né? Um conluio, por exemplo, que é uma cooperação contratual, não é levado em conta. Maximização do lucro é a única motivação, né? A firma é agente individual. E o papel da inovação tecnológica é minimizado. Foi o que eu falei também. A inovação tecnológica, ela pode ser uma estratégia, né? E a inovação tecnológica, ela pode diferenciar os produtos, ela pode criar mercado novo, ela pode te colocar na posição de monopolista ou oligopolista de um mercado novo. Quem vai explorar mais isso é o Schumpeter. E aí tem umas matérias que lidam com isso, economia da tecnologia, política industrial e inovação, enfim. Ou seja, a falta de relevância da conduta é um ponto fraco, porque a conduta está ali no meio e ela é simplesmente determinada pela estrutura. E aí, feedbacks entre as categorias. Ou seja, foi-se descoberto que não existe essa relação unidirecional. E pro C pro D. Existem feedbacks entre as categorias. O que isso significa? Que vai e volta. Né? A estrutura, ela determina a conduta, mas a conduta também determina a estrutura. E a conduta determina o desempenho, mas o desempenho também determina a conduta. Né? São linhas que vão e voltam, não é só uma que determina a outra e pronto. E aí isso foi criando um paradigma ECD mais rico. Com isso foi se avaliando empiricamente os possíveis feedbacks entre as categorias e viu-se que tem uma múltipla causalidade das relações. E aí, nesse processo, duas abordagens se destacaram. Os estudos de caso e a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é algo mais dedutivo, né? É um modelo abstrato que tenta deduzir os movimentos dos jogadores a partir de uma dada estrutura do jogo. Os estudos de caso são mais estudos empíricos, né? Dados empíricos e tentar entender a realidade de fato. Só que os estudos de caso são pouco generalizáveis, justamente porque eles são estudos de caso. E cada caso é um caso. Aí tem uma frase do Geroski. Se cada empresa escolhe seu nível de produção e preços em função da curva de custo, funções de demanda e de expectativas sobre a conduta dos rivais, o preço do mercado e o produto de todas as empresas para uma indústria em equilíbrio são conjuntamente determinados. Assim, tanto o grau de concentração como os lucros são variáveis endogenamente determinadas e não podem guardar relações de causalidade pré-definidas. Ou seja, essa é a hipótese da endogeneidade, né, de que os lucros são endógenos. E essa corrente serviu para fazer um estudo baseado na teoria dos jogos. E essa teoria dos jogos vai resgatar os modelos que a gente viu em Micro 2. Cournot, Bertrand, equilíbrio de Nash e jogos de oligopólio. Ou seja, o grau de concentração e os lucros são endogenamente determinados. Na verdade, antes se achava que o grau de concentração era exógeno, né? Que a estrutura simplesmente era afetada por fatores exógenos. Mas, como a frase que eu li agora diz, como as firmas têm uma conduta e elas trabalham para maximizar o lucro e tudo mais, na verdade isso seria endogenamente determinado. Isso é uma teoria. E aí a gente vai resgatar teoria dos jogos e modelos de oligopólio, Cournot e Bertrand. E aí a gente tem as estruturas de mercado, que são monopólio, oligopólio, concorrência monopolista e uma concorrência perfeita.
Isso já foi visto em Micro 2, né? Então vocês já devem estar sabendo bem o que significa cada um deles. A concorrência monopolista ela leva bastante em conta a diferenciação de produtos, porque quanto mais você diferencia sua marca ter mais qualidade, por exemplo, isso vai te dar mais poder de mercado. Né? A concorrência perfeita ela não existe poder de mercado e ela também não existe na vida real. Né? Na vida real existe poder de mercado. É isso que se constatou. E aí, para finalizar, algumas frases que eu achei mais importantes, né, dos capítulos do livro que a professora passou, do Kupfer e Hasenclever. A crescente importância das grandes corporações em geral, acumulando várias atividades produtivas, contrasta claramente com a empresa idealizada pela escola tradicional neoclássica, gerando novas preocupações, não só com a ideia de empresa, como também com seu espaço de concorrência, sobretudo na definição de mercado e indústria. Né? Foi aquilo que eu falei. Foi uma insatisfação com a explicação neoclássica que gerou a economia industrial. E as grandes corporações, né, traduzidas nos oligopólios. A escola neoclássica trouxe para o centro da teoria econômica o problema da alocação de recursos escassos a necessidades ilimitadas. O problema da alocação de recursos em setores de atividade já estava presente na escola clássica, com o problema da expansão do sistema capitalista. Essa mudança de eixo teórica de uma escola para outra é acompanhada pelo deslocamento das leis dos rendimentos na discussão da expansão do sistema para a discussão dos valores das mercadorias como solução do problema locativo. Ou seja, ele está falando que a escola clássica ela falava muito de distribuição, de produção, de atividades dinâmicas. Já a escola neoclássica ela vai falar de algo estático, que é a formação de preços de equilíbrio, né? Então ele se volta muito mais para o mercado, para as trocas, do que para o processo produtivo em si. Isso faz você não levar em conta tanto a inovação tecnológica, por exemplo, que é algo dinâmico. A tecnologia, para os neoclássicos, ela é dada. Ou seja, as empresas simplesmente compram ou não tecnologia e a tecnologia já é existente, né? Não se cria nova tecnologia no modelo de equilíbrio geral, por exemplo. E aí tem outras frases aqui que acho que não vale a pena eu ficar lendo tudo, né? Eu só vou deixar aqui para se vocês quiserem ler, para facilitar o estudo. Vou ler algumas só que eu acho mais importante aqui. Para Marshall, por exemplo, o crescimento da empresa individual na indústria se faz sobre rendimentos crescentes. Economias de escala, né? O autor ele explica que empresas maiores se beneficiam de vantagens da adoção de técnicas na compra de grandes volumes no uso de instrumentos de comercialização acessíveis a empresas maiores. É isso que explica os mercados terem se oligopolizado, terem se concentrado. Se juntamos essas vantagens estáticas às vantagens dinâmicas referentes à experiência, ao conhecimento acumulado, aos relacionamentos comerciais estabelecidos, a uma estrutura organizacional interna que amadurece e se consolida, tudo isso em evolução ao longo do tempo, o resultado é que quanto maior a empresa, mais competitiva ela é. Isso ele está explicando como se chegou nos oligopólios, né? Enfim. Isso aqui também é importante. No século XX se desenvolve o fenômeno da separação da propriedade e do controle, alternando o ambiente que serve de inspiração e de aplicação da teoria da empresa. De qualquer forma, permanece a contribuição marshalliana de um ambiente em permanente mudança, de necessidade dos responsáveis pela condução da empresa acompanharem o tempo e introduzirem mudanças em várias áreas, que representam vantagens competitivas. A insatisfação com o tratamento conferido à empresa e a concorrência pela teoria neoclássica tradicional é um dos pontos de contato de maior relevo dos vários modelos que compõem a análise da economia industrial, especialmente em função da introdução de categorias necessariamente dinâmicas ao corpo analítico proposto. Isso se reflete em particular nos conceitos específicos de empresa, indústria e mercado. Como visto na exposição precedente, de forma geral, a empresa como instituição é entendida como uma entidade administrativa e financeira cujos objetivos predominantes são o crescimento e a acumulação interna de capital. A diversificação industrial apresenta-se historicamente
como as formas mais tradicionais de expansão das empresas na economia capitalista, né? Ou seja, você vai ver empresas cada vez mais diversificadas em diferentes áreas. O mercado corresponde à demanda por um grupo de produtos substitutos próximos entre si. Mas para uma empresa diversificada, a ideia de mercado envolve também outros espaços concorrenciais em que pode atuar, ela pode expandir, né? Mercado e indústria são espaços que a delimitação não pode ser estanque, né? Ela é dinâmica, ela muda. A questão é definir o corte analítico, como a gente já falou. Aí vou passar aqui. Vocês podem pausar na gravação, ler e tal. Recomendo que leiam os capítulos inteiros, na verdade, mas eu peguei aqui as partes mais importantes. O capítulo 5 agora. As aplicações empíricas frequentemente se amparam em medidas de consideração deficiente, o que serve de motivação para uma apresentação comparativa das principais medidas empregadas em estudo na área. As medidas de concentração, que vai ser muito importante, as medidas de concentração, tá? É o que a gente vai estudar, basicamente, pretendem captar de que forma os agentes econômicos apresentam comportamento dominante em determinado mercado. E o que o market share tem muito a ver também. E dessa forma, os diferentes indicadores consideram as participações no mercado dos agentes. A participação de cada empresa no total das vendas do setor, por exemplo, segundo diferentes critérios de ponderação. Aí aqui a diferença entre empresa e unidade local, que é o capítulo 28, né? Aí um pouco sobre classificações. O Brasil usa CNAE. Atualmente, a CNAE é usada na produção e disseminação de informações por tipo de atividade econômica em todas as estatísticas econômicas, inclusive as contas nacionais. Os agentes, né, os três cortes que a gente viu, são classificados segundo a atividade associada aos produtos de maior valor em sua produção, foi o que eu falei, né? De onde vem a receita das vendas é o mais importante. E é isso. Só um breve resumo, né, das primeiras aulas. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida e tal, terminei a apresentação. Valeu, obrigado por participar. Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu já vou fechar aqui a reunião.